Todos nós, antes de conhecermos o Evangelho, éramos escravos do pecado e do mundo, conforme Romanos capítulo 6, versículo 17, Efésios capítulo 2, versículo 3 e Tito capítulo 3, versículo 3. Entretanto, quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, nos tornamos filhos de Deus, por um processo que chamamos na teologia de adoção. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz que nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Também em Romanos capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz que ele foi declarado Filho de Deus em poder pelo Espírito de santificação. Gálatas capítulo 3, versículo 26 nos diz assim: porque sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, fomos feitos filhos de Deus por meio do sacrifício do seu unigênito Filho. Mas ainda assim, somos escravos. Não mais do mundo, não mais do império das trevas, não mais do pecado, mas escravo de Cristo e de sua graça. Romanos capítulo 6, versículo 22 diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 6 diz: não servindo à vista como que para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Tanto Paulo, quando escreve aos Romanos e também a Tito, quando o apóstolo Pedro está escrevendo a sua segunda carta, bem como Tiago e Judas, quando escrevem as suas respectivas cartas, eles se apresentam aos leitores como servos de Cristo Jesus. Em todas estas passagens, perícopes bíblicas, a ocorrência da palavra servo do grego é doulos, que quer dizer escravo. Na carta de Filemon, Paulo vai ainda mais além e ele se refere a si mesmo como prisioneiro de Cristo Jesus. Logo, existe uma clara e evidente relação escravo-filho nas páginas neotestamentárias. Nós podemos lançar mão de um costume romano. Quando eles venciam a guerra, o general, quando voltava com as suas tropas para Roma, eles eram recebidos com um grande triunfo. E neste triunfo, ele tinha os seus espólios de guerra, a prata, o ouro, ele tinha os seus combatentes, os seus mais exímios legionários. Ele também possuía à frente da sua entrada triunfal os prisioneiros de guerra, que era um sinal evidente de que eles haviam vencido uma batalha, haviam vencido uma guerra. Cristo, quando triunfa na cruz do Calvário, Cristo, quando triunfa no alto do Gólgota, ele agora pode apresentar para o mundo os seus servos. Ele agora pode apresentar para o mundo os seus escravos. É por isso que existe uma verdade irrefutável que não pode ser contestada de maneira alguma. Jesus não é apenas o nosso Salvador, mas Ele também é nosso Senhor, e por isso somos os seus humildes e resignados servos. Lucas, ao iniciar o seu Evangelho, ele usa uma palavra grega para se referir à palavra ministro, que era, na verdade, os remadores do último porão. Ele tinha em mente as galés romanas. Quando um escravo cometia uma falta, ele era mandado para as galés romanas e lá ele remava nas embarcações até a morte, até o último suspiro. Ainda no contexto escravagista do Império Romano, havia um adágio muito popular entre os escravos, quando eles se referiam aos seus senhores dessa seguinte maneira: a sua vontade, as minhas mãos.
É por isso que Martinho Lutero vai dizer que os únicos homens livres são os escravos de Cristo. Diante destas verdades bíblicas, só nos resta dizer que ao mesmo tempo que somos filhos, somos também escravos de Cristo e de sua graça. Quando fomos alcançados pelas correntes amorosas da sua graça, quando fomos alcançados pelas algemas misericordiosas da sua graça, agora somos também filhos, mas também escravos de Cristo. Então, fique com a gente, acompanhe essa série, os paradoxos da Bíblia Sagrada, onde trataremos sobre vários paradoxos existentes nas páginas deste livro. Se você ainda não se inscreveu no canal Logos Aletheia, corre lá e se inscreva e seja abençoado pela palavra de Deus. Fiquem todos na graça e na paz